Oi, professora. Por falta de internet, estamos aqui, né? Gravando esse vídeo. Tá, vou falar sobre os transtornos alimentares. Todos os transtornos alimentares apresentados a seguir, eles foram regulamentados pelo CDI, que são o negócio lá internacional de regulamentador de doenças. Que eu esqueci o nome do C, o significado do C. Tá, o que são transtornos alimentares? São perturbações psicológicas referentes à alimentação e saúde física do indivíduo. Olha só, essas alterações referem-se ao excesso de comida ou à falta dela, enfim, como o indivíduo lida, se vê no espelho, por exemplo. O que causa? Ainda é um mistério, tá? Mas é um progresso a cada dia, né? Um estudo sobre os transtornos alimentares, até porque muitos deles são recentes, a descoberta. Então, existem estudos que falam sobre os fatores biológicos, os fatores psicológicos são 100% provados, porque, enfim, a depressão e a ansiedade, ela estimula muito, ela mexe muito, ela tem muito a ver, os fatores sociais, né? Porque existem padrões na sociedade e isso não é uma historinha boba, é real. Existem padrões na sociedade e graças a esses padrões de sociedade que mudam, né, de tempos e tempos, as pessoas, elas, né, não se aceitam, elas costumam não se aceitar. Então, essa é uma das grandes causas. São causas, muitas causas. Tá, aqui, ó, CDI. Aqui eu achei CDI. De acordo com a Classificação Internacional de Doenças, os transtornos alimentares são divididos da seguinte maneira: anorexia nervosa, que também inclui a atípica, bulimia nervosa, atípica, a hiperfagia, associada a outros distúrbios psicológicos, vômitos associados a distúrbios psicológicos e outros transtornos de alimentação. Anorexia nervosa. A anorexia é uma das mais conhecidas, até porque as mídias, graças a Deus, resolveram divulgar sobre ela. E várias novelas, enfim, falam sobre ela, de filmes. Anorexia nervosa é quando há peso excessivo de forma intencional ou induzida por parte do paciente. Sendo que tal perda seria decorrente da distorção de imagem corporal. Quando a pessoa se olha no espelho e se vê gorda, mas na verdade ela tá magra, e muitas pessoas acabam até morrendo, enfim. Aí, pra pessoa emagrecer, ela usa laxantes, vômitos, muitos exercícios, enfim, não comer, jejum intermitente, essas coisas assim. E uma das. Aliás, o maior diagnóstico é quando a pessoa tá 15% a menos do esperado pelo IMC dela. IMC, é isso. Tá. Outro indicador entre as mulheres pode ser a amenorreia, ou seja, a ausência de menstruação quando deveria acontecer. Esses são os principais indicadores da anorexia nervosa. Quando a pessoa ela não se enxerga no espelho como ela realmente é, ela se enxerga mais gorda. Aliás, existe um distúrbio que é o contrário. Só que eu esqueci o nome agora. Só que começa com E. Bulimia nervosa. A palavra vem do grego. Boi e limos, fome. Ou seja, bulimia significa literalmente fome de boi. O transtorno se caracteriza por fome excessiva e descontrolada, seguida de comportamentos compensatórios, como indução de vômito, uso de laxantes e diuréticos, períodos de jejum e a prática de exercícios em excesso. Os principais sintomas da bulimia são refluxo gástrico, sensibilidade nos dentes, erosão no esmalte dentário, dor de garganta e inflamação na garganta, desidratação, comer compulsivamente, grandes quantidades, métodos compensatórios, pensamentos frequentes em perder peso. A gente tem que separar muito a doença de fatos isolados. Por exemplo, as festas de fim de ano. Mas quando isso se torna recorrente, quando não é uma... Quando se torna recorrente, sabe? Quando isso acontece todo mês, ou se acontece de 3 em 3 meses, provavelmente já deveríamos, né, procurar a ajuda de um profissional. As atípicas. Basicamente, atípica quer dizer que ela é um pouco menor, ela é um pouco mais discreta, mas ela tem praticamente os mesmos sintomas, ó. Algumas características e sintomas da bulimia nervosa aparecem, mas não se enquadram no caso clínico global. Mesmo que o paciente tenha preocupação excessiva com o peso e alguns episódios de hiperfagia tenham ocorrido, para o diagnóstico, enfim, aí ele tá falando que é preciso acompanhamento médico, o médico precisa avaliar para saber se é atípica
ou se é bulimia mesmo, né? A diferença entre anorexia e bulimia está na manutenção do peso considerado saudável pelo OMS. OMS. Os que sofrem anorexia estão sempre abaixo dele, mas os pacientes com bulimia conseguem mascarar o transtorno na balança, pois muitas vezes conseguem manter o peso considerado ideal. Como eles têm essa mania de compulsão alimentar, quem tem bulimia, e depois eles vêm compensar, eles não conseguem compensar tanto, ou melhor, as pessoas anorexas muitas vezes fazem jejum intermitente, elas vão sem comer nada, elas se veem gordas, enfim. A bulimia, ela é muito mais disfarçada do que a anorexia. As pessoas vão geralmente perceber quando você tem anorexia, mas não no começo e sim no final, mas as pessoas geralmente não percebem quando você tem bulimia, então é muito importante o acompanhamento psicológico. Anorexia nervosa atípica. São pacientes que apresentam alguns sintomas da anorexia nervosa, como pensamento constante de perder peso, restrições alimentares, amenorreia, entre outros, mas não se enquadram no caso clínico. Como eu disse, o grau é mais ameno da anorexia, mas que deve ser acompanhado por profissionais de saúde, principalmente, né, gente, psicoterapia, bom dia. Compulsão alimentar. Eita, botei um L ali, mas enfim. Compulsão alimentar. Transtorno de compulsão alimentar periódica. Na bulimia, a gente tem a sensação de compensar depois, né, o tanto que a pessoa comeu. Mas compulsão alimentar, ela não tem essa função, ela não, isso não acontece. Quando há perda de controle sobre o consumo de alimentos ingeridos de forma compulsiva, é mais comum nos transtornos, muitas vezes é o mais comum dos transtornos e muitas vezes causam sobrepeso e obesidade, quando preocupante pela predisposição a doenças cardiovasculares. Comer rapidamente, em grande quantidade, até sentir até se sentir cheio é um dos sinais do transtorno de compulsão alimentar periódica. Às vezes, o paciente prefere fazer suas refeições sozinhos por vergonha ou culpa e também costuma comer mesmo sem estar sem apetite, diferente da bulimia e da anorexia, que não há comportamento compensório. Eu pesquisei bastante para poder fazer essa pesquisa e eu vi que muitas vezes alguns indivíduos que têm compulsão alimentar, eles chegam a comer 4.000 calorias a 12.000 calorias, sendo que a média de um adulto comer por dia, isso em 1 hora, tá? A média de um adulto comer por dia são 2.000 calorias. Então, enfim. E às vezes a compulsão alimentar, ela não quer dizer que a pessoa vai comer algo bom. Enfim, também temos que separar, né, de casos à parte, como as festas de fim de ano. Mas é literalmente comer muito, muito, muito a mais e muito rápido, sem controle nenhum, enfim. Mas lógico que começam com pequenos episódios, então tudo tem que ser acompanhado. Mas, enfim, a pessoa come demais e não há comportamento compensatório, é isso. Ela é muito preocupante porque ela é uma das mais frequentes. Outros. Tem vários outros, mas esses aqui são regulamentados, tá bom? A hiperfagia. Segundo a OMS, é um transtorno mental causado por evento traumático como acidentes, perdas entre entes queridos, entre outros, cujo resultado é o consumo excessivo de alimentos. Geralmente desencadeia o aumento rápido de peso e pode levar à obesidade. Transtorno alimentar noturno, também conhecido como síndrome do comer noturno. O transtorno se caracteriza pela ingestão de alimentos de forma compulsiva no período da noite. Um dos sintomas de transtorno alimentar noturno é quando o indivíduo evita comer durante o dia ou pratica jejum, mas assalta a geladeira de forma compulsória durante a noite, comendo em grande quantidade. Outro sinal da síndrome é a insônia após a refeição. Sim, me lembrei agora que eu ia falar sobre transtorno alimentar. Às vezes, não é algo bom que a pessoa come, pesquisando, às vezes come tipo assim, come quilos de arroz gelado, feijão gelado, coisas que não têm um sabor bom e simplesmente não porque elas estão com fome, mas sim a doença em si. Então, esse também pode ser dos fatores, um dos indicadores que, bom, isso não é normal. Alotrifagia, também chamada de síndrome de Pica, se dá através do consumo de substâncias não alimentares e não nutritivas, como terra, tecido
tijolo, batom, carvão, etc. É considerado um transtorno mental. Ortorexia é relativamente novo nas listas de transtornos alimentares. A ortorexia caracteriza... Que dicção ótima! Caracteriza-se por uma preocupação excessiva pelos alimentos que serão ingeridos. É obsessão em comer algo saudável, algo puro. Aliás, eu não pulei, enfim. Mas a altriofagia, a gente tem que lembrar que, tipo assim, que bebês não se enquadram nesse, né? Mas se é algo frequente, sim, crianças podem ter doenças, transtornos alimentares. Se é algo frequente, não é coisa de criança, às vezes não é brincadeira, não, às vezes é um transtorno, sim. Acompanhamento psicológico, acompanhamento médico. Ortorexia. Ou seja, a pessoa ela tem obsessão por coisas puras, obsessão por comidas saudáveis, obsessão por, sabe, só pode comer aquilo, não pode ter um sábado que pode comer, esqueci o nome, sobremesa, essas coisas. A pessoa ela tem obsessão. Então, lógico que você quer emagrecer de uma forma saudável, nutricionista e tal, mas é lógico que tem que se dar uma folga. Não pode, né, ser radical, porque isso já apresenta, né, sintomas da doença ortorexia. Como tratar? Enfim, existem vários outros, existem doenças, por exemplo, que são classificadas como as doenças durante a gravidez, por exemplo, enfim, preguifagia, se eu não me engano, e todas as doenças que se enquadram na época da gravidez ou até do pós-parto, elas, né, são geralmente motivadas pelos hormônios da gravidez, mas existem várias outras classificações, mas segundo a CDI são esses. Mas é óbvio que existem casos muito à parte, por isso é tão importante, se você não sabe o que está acontecendo com você, ir para um médico, para um psicólogo. Como tratar? Como tratar o transtorno alimentar? Os tratamentos em tipos de transtorno alimentares têm uma coisa em comum: restaurar a nutrição adequada. Toda compulsão e exagero devem ser reduzidos de forma que o hábito alimentar do paciente se torne algo prazeroso, sem culpa e principalmente saudável. Mas como lidar com o transtorno alimentar? O que fazer para tratar? Psicoterapia é um dos métodos mais eficazes, pois ajuda a entender os motivos psicológicos que transformam a alimentação em vilão. Transtornos alimentares e psicológicos estão muito atrelados, já que os distúrbios não aparecem sozinhos, são motivados por doenças, traumas e outros. Enfim, a apresentação acaba aqui. E espero que, né, tenha sido uma boa apresentação. Eu vi muitos sites, só que eu me preocupei muito em pegar... Como eu vi, tinham pelo menos... Eu vi um site que viu 12, outro veio 7, mas eu me preocupei em pegar da CDI. Mas trouxe informações até adicionais. E é isso, professora. Tenha um ótimo dia.